Olá, bem-vindos à quarta parte. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 3. Trimestre do outono. B. Jogar tudo para o alto. No dia seguinte, enviei uma mensagem de texto para o Aled. Depois enviei uma mensagem pelo Facebook. Depois, liguei para ele. Não tinha resposta. Às 15 para as 7 da noite, saí da minha casa com a intenção de bater a porta dele, mas o carro da mãe não estava, nem ele. No fim de semana, enviei a ele um pedido de desculpas bem longo pelo Facebook, que pareceu ridículo enquanto eu o escrevia e continuou ridículo quando o li. Enquanto escrevia, percebi que não havia nada que pudesse fazer para melhorar a situação, e era possível que eu tivesse acabado de perder o único amigo de verdade que já tinha tido na vida toda. Meu comportamento pelo resto do mês de outubro foi mais ridículo do que pensei que seria possível. Eu chorava todos os dias, não conseguia dormir direito e ficava muito irritada comigo mesma por causa disso tudo. Engordei, mas não me incomodei muito. Nunca tinha sido magricela mesmo. Outubro foi um mês cheio de trabalho da escola também. Estava passando a maior parte das noites fazendo lição. Eu tinha muito trabalho de arte para fazer e precisava escrever redações de inglês toda semana. Eu estava tentando ler alguns livros para minhas entrevistas de Cambridge, mas não conseguia me concentrar. Eu me forcei a ler mesmo assim. Os Contos da Cantuária, Filhos e Amantes e Por Quem os Sinos Dobram. Se eu não entrasse em Cambridge, tudo o que eu tinha tentado ser ao longo da minha vida escolar seria um desperdício total. Uma noite, vi Aled descendo a rua, vindo da estação, levando uma mala. Imaginei que passaria o fim de semana em casa. Quase corri para fora para falar com ele, mas ele teria respondido as minhas mensagens se quisesse retomar a amizade. Queria saber o que estava achando da faculdade. Ele tinha sido marcado em algumas fotos de calouradas no Facebook, com os outros calouros, sorrindo, bebendo e às vezes até fantasiado. Eu não sabia se deveria me sentir feliz ou triste, mas ver as fotos fez com que eu me sentisse péssima. Obviamente, parei de fazer a voz de Toulouse em University e parei de fazer a arte. Aled mudou a história de modo que Toulouse fosse expulsa da cidade de repente. Fiquei muito triste com isso, como se eu mesma tivesse sido expulsa. Recebi muitas mensagens no Tumblr perguntando por que aquilo havia acontecido. Falei que era a história, que a participação de Toulouse tinha terminado. Recebi muitas mensagens no Tumblr perguntando por que minha arte não aparecia mais nos vídeos do University e por que eu não andava postando desenhos ultimamente. Falei que estava ocupada com coisas da escola e precisava dar um tempo. Recebi muitas mensagens. Quase joguei tudo para o alto e deletei meu Tumblr, mas não consegui. Então procurei me manter longe de lá tanto quanto fosse possível. No dia 1º de novembro, eu fiz 18 anos. Pensei que me sentiria diferente, mas, claro, não me senti. Acho que a idade não tem muito a ver com ser adulto. Francis da escola. Francis, você parece tão irritada, disse Maia rindo. O que está acontecendo? Todo dia que eu passava almoçando com os meus amigos de escola, parecia que eu estava me aproximando um pouco mais de fazer as malas, sair da cidade e caminhar até o país de Gales. Eles não eram pessoas ruins, eram apenas amigos da Frances da escola, a Frances calada, estudiosa, e não a Frances real, que adorava memes, era louca por leggings estampadas e estava prestes a ter um treco. Como a Frances da escola era muito chata, não gostavam muito de falar com ela, nem se importavam muito em saber como ela era. Frances da escola, comecei a perceber, quase não tinha personalidade, então eu não culpava ninguém por rir dela. Era início de novembro e eu estava tendo cada vez mais dificuldade de ser a Frances da escola. Sorri para Maia. Haha, tudo bem, só estou estressada. Só estressada começava a ter o mesmo sentido de estou bem. Ai meu Deus, eu também! Disse ela e então começou a falar com outra pessoa. Hayley se virou para mim. Ela sempre tinha se sentado perto de mim na hora do almoço e eu me sentia extremamente grata por isso, porque era a única pessoa com quem eu conversava de verdade. Tem certeza de que está bem? Perguntou ela com um tom muito menos autoritário do que o de Maia. Você parece meio doente, na verdade. Eu ri. Obrigada. Ela sorriu. Não, é sério. Só estou dizendo que você não tem agido de um jeito muito normal. Haha, não sei o que é ser normal. Ainda está chateada por causa do Aled? Ela disse aquilo de um jeito tão direto que quase ri de novo. Um pouco, acho. Ele não responde a nenhuma das minhas mensagens. Raine olhou para mim por um momento. Ele é um idiota.
disse ela, o que me fez rir de um jeito meio traumatizado. O quê? O que aconteceu? Se ele não consegue nem pensar racionalmente para ver que você foi amiga dele todo esse tempo, por que você tenta? Está claro que ele não se importa o suficiente para valorizar sua amizade. Você também não deveria se importar. Ela balançou a cabeça. Você não precisa de amigos assim. Eu sabia que tudo era muito mais complicado do que aquilo e sabia que tudo era minha culpa e que eu não era digna de pena. Mas ainda assim era bom ouvir Raine dizer essas coisas. Acho que sim, falei. Ela me abraçou e percebi que era a primeira vez que fazia isso. Eu a abracei também, da maneira que consegui, sentada onde estava. Você merece amigos melhores, disse ela. Você é um anjo iluminado. Eu não soube nem o que dizer nem o que pensar, só a abracei. Atleta das Olimpíadas de Inverno. Francis, quando acontecem as entrevistas de Cambridge? Eu estava passando pela porta dos fundos da quadra da escola quando Daniel falou comigo pela primeira vez desde setembro. Ele estava ao lado da cortina do palco com um atleta das Olimpíadas de Inverno que havia chegado para dar um discurso para as turmas do Fundamental. É claro que Daniel tinha bons motivos para estar bravo comigo, e como eu não era mais a representante de turma, não tinha motivos para ficar perto dele. Por isso não me surpreendi quando ele começou a se recusar a olhar na minha cara nos corredores da escola. Eu não tinha pressa para chegar a lugar nenhum, então entrei na área dos bastidores. Ele nem tinha feito a pergunta de um jeito grosseiro. Dia 10 de dezembro, falei. Estávamos em meados de novembro e eu ainda tinha algumas semanas. Não tinha lido tudo o que disse que leria na minha carta de compromisso ainda. Não tinha tido tempo para me preparar para as entrevistas e fazer os trabalhos escolares ao mesmo tempo. Ah, disse ele, mesma coisa para mim. Ele parecia estar um pouco diferente do que na última vez em que eu tinha conversado com ele. Pensei que talvez tivesse deixado os cabelos crescerem um pouco, mas não tinha certeza, já que ele sempre o mantinha penteado para trás em um topete. Como estão as coisas? Perguntei. Está pronto? Sabe tudo sobre, tipo, bactérias e esqueletos e coisas assim? Bactérias e esqueletos. O que foi? Não sei o que vocês estudam em biologia. Mas você fez aula de biologia. Cruzei os braços. O núcleo é a usina da célula. A membrana da célula. O que a membrana da célula faz? Espero que você saiba o que faz a membrana da célula. Pode ser que perguntem. Eles provavelmente não vão me perguntar o que faz a membrana da célula. O que vão perguntar? Ele olhou para mim por um instante. Nada que você entenderia. Que bom que não estou me candidatando para estudar biologia, né? É. De repente, notei que Raine estava nos fundos com a gente. Ela estava enchendo de perguntas o atleta das Olimpíadas de Inverno e senti uma certa pena dele. Ele devia ser só 2 anos mais velho do que a gente e parecia meio nerd e sem jeito para um atleta. Muito alto, com óculos enormes e calças jeans um pouco curtas demais. Parecia estar meio em pânico por ter que falar por 20 minutos com adolescentes, e Raine não estava ajudando em nada. Aparentemente, ele tinha frequentado a escola do outro lado da cidade, a escola de Aled, e agora estava ali para falar sobre seu sucesso, suas conquistas e coisas assim. Daniel me viu olhando para ela e revirou os olhos. Ela queria conhecê-lo. Ah! Enfim, é o seguinte, continuou Daniel olhando em meus olhos. Preciso de uma carona até Cambridge. Precisa de uma carona? Pois é, meus pais estão trabalhando e não tenho dinheiro para chegar a Cambridge sozinho. Seus pais não podem te dar dinheiro para o trem? Ele meio que travou a mandíbula como se não quisesse dizer o que estava prestes a dizer. Meus pais não me dão dinheiro para fazer as coisas, disse ele, e precisei parar de trabalhar por causa da escola. Eles não te dão dinheiro nem mesmo para ir a Cambridge? Eles acham que não é nada demais. Ele balançou a cabeça levemente. Acham que nem preciso fazer faculdade. Meu pai quer que eu vá trabalhar com ele. Ele tem uma loja de eletrônicos. Ele parou de falar. Eu olhei fixamente para ele. De repente, senti muita pena. Eu ia pegar o trem para chegar lá, falei. Minha mãe vai estar trabalhando. Daniel assentiu e olhou para baixo. Ah, tá. Bom, tudo bem. Raine se inclinou na cadeira, o atleta pareceu meio aliviado. Eu levo vocês de carro se quiserem, disse ela. O quê? Perguntei. O quê? Daniel perguntou. Levo vocês. Raine abriu um sorrisão e apoiou o queixo na mão. Até Cambridge. Você vai ter aula, disse Daniel sem hesitar. E daí? E daí? Você vai faltar? Ela deu de ombros. Vou falsificar uma autorização para justificar minha falta. Sempre funciona.
Daniel pareceu muito incomodado. Para mim, era muito esquisito ver que Daniel tivesse aberto o coração quando estava bêbado a uma garota com quem ele não tinha absolutamente nada em comum. Por outro lado, talvez tenha sido esse o motivo para ele se abrir. Tá, disse ele, tentando, sem conseguir, esconder o tom de irritação. Tá, seria ótimo. Obrigada, falei, muita gentileza. Caímos num silêncio desconfortável por alguns segundos. Então a professora fez um gesto do outro lado do palco para que Daniel aparecesse para apresentar o atleta olímpico. Ele obedeceu. O atleta subiu ao palco e Daniel saiu. Daniel e eu não conversamos enquanto o cara estava falando. Para ser sincera, ele não era um orador muito bom. Sempre perdi o raciocínio. Acho que ele deveria estar inspirando as pessoas a estudarem bastante e explicando a respeito das carreiras relacionadas ao esporte. E parecia bem confiante no que dizia, mas não parava de dizer coisas como: eu não me dava muito bem na faculdade, eu me sentia meio alienado na escola, ou não acho que nós possamos ter nossa vida definida pelas notas que tiramos nas provas. Quando o cara terminou, Daniel e eu sorrimos e agradecemos por ele ter vindo e tal. Ele perguntou se ele tinha se saído bem e claro que dissemos que sim. Depois disso, ele saiu acompanhado de um professor e Daniel e eu começamos a voltar para a sala de descanso. Enquanto passávamos pelos corredores, perguntei a ele: você tem visto Aled com frequência? Você já sabe sobre nós, não sabe? Perguntou ele olhando para mim. Sei. Bom, ele não fala mais comigo. Por quê? Não sei. Um belo dia ele parou de responder às minhas mensagens. Sem motivo? Ele parou e pareceu prestes a tombar-se e continuasse andando, como se o peso de tudo aquilo pudesse derrubá-lo no chão. Nós discutimos no aniversário dele. Por quê? Eu não sei por que estava surpresa. As pessoas esquecem as outras mais rápido do que eu consigo entender. As pessoas esquecem dentro de poucos dias, tiram fotos novas para colocar no Facebook e não leem as mensagens que mandamos. Seguem em frente e deixam você de lado porque você comete mais erros do que deveria. Talvez isso fosse justo. Quem era eu para julgar, afinal? Não importa, disse ele. Ele também não fala mais comigo, disse eu. Não dissemos mais nada depois disso. Espaço. Está ficando meio tarde, não é, Francis? Perguntou minha mãe entrando na sala com uma xícara de chá em uma das mãos. Olhei para ela enquanto desviei o olhar do laptop. O movimento me fez sentir dor de cabeça na mesma hora. Que horas são? 00:30. Ela se sentou no sofá. Você não está fazendo lição ainda, não é? Você fez lição todas as noites dessa semana. Preciso acabar esse parágrafo. Você precisa se levantar daqui a 6 horas. Eu sei, termino já já. Ela bebericou o chá. Você não para. Não é à toa que está com dores por estresse. Eu andava sentindo umas dores esquisitas nas costelas toda vez em que me sentava em determinada posição. Às vezes, mais parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco lento. Por isso estava tentando não pensar muito no assunto. Acho que você deveria ir para a cama, disse ela. Não posso. Rebati mais alto do que pretendia. Não posso, literalmente. Você não está entendendo. Isso é para amanhã, primeira aula, então tenho que fazer agora. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. O que acha de irmos ao cinema nesse fim de semana? Perguntou ela. Só para dar um tempo dessa coisa de Cambridge. Aquele filme sobre o espaço saiu há algumas semanas. Não tenho tempo. Talvez depois das minhas entrevistas. Ela assentiu. Está bem. Ficou de pé. Tá. E saiu da sala. Terminei a redação há 1 hora e fui para a cama. Pensei em ouvir o episódio mais recente de University, porque ainda não tinha escutado, mas estava cansada demais e não estava afim. Então me deitei e esperei adormecer. Ódio. Eu estava evitando checar o Tumblr há algumas semanas. Só andava recebendo um monte de mensagens de pessoas me perguntando por que eu não estava atualizando. Além do lembrete de que não desenhava nada havia mais de um mês. Além disso, para ser sincera, o fandom me assustava. Agora que todo mundo sabia quem era a Aled na vida real, a tag de University passou por uma fase de postagens de todas as fotos de Aled que conseguiam encontrar. Na verdade, não eram muitas. Algumas roubadas do Facebook pessoal dele, uma roubada da página da Jones As no Facebook, uma borrada na rua de sua faculdade. Felizmente, depois de alguns fãs postarem comentários dizendo que aquilo era uma invasão absurda de privacidade de alguém que claramente pretendia ser manter anônimo, as postagens diminuíram. Parecia que ninguém sabia nada sobre ele. Não sabiam quantos anos ele tinha, onde vivia, o que estava estudando na faculdade.
Alid não confirmava nada no Twitter, só ignorava tudo, como se nada estivesse acontecendo. Aos poucos, todo mundo parou de falar sobre ele e voltou a falar sobre o University, como se nada tivesse acontecido. De modo geral, comecei a sentir que as coisas não eram tão ruins quanto todos tínhamos pensado. Até o fim de novembro, foi quando tudo ficou 100 vezes pior. O primeiro post a circular pelo fandom foi uma foto nova de Alid. Ele estava sentado em um banco de pedra no que parecia ser uma praça. Eu não tinha ido à cidade da faculdade do Alid, mas imaginei que fosse lá. Ele segurava uma bolsa da Tesco e olhava para o telefone. Fiquei tentando imaginar o que ele podia estar digitando. Seus cabelos tinham crescido o suficiente para cobrir os olhos e ele quase parecia o Alid que eu tinha conhecido em maio. Não havia legenda com a foto, e como o blog do Tumblr que havia postado não estava com a caixa de perguntas aberta, a única maneira de as pessoas criticarem a pessoa que havia feito o post era repostando. Foi o que fizeram. Dentro de poucos dias, o post tinha 20.000 comentários. O segundo post nem era de um blog do University. Troiler Fandoms 23756. Oi, dei uma olhada em University já que o Phil recomendou recentemente, mas alguém mais acha que é, tipo, super elitista? Tipo, muito, muito privilegiado? A coisa toda é uma metáfora enorme para como o autor acha o sistema educacional uma merda, né? Há pessoas em países de terceiro mundo morrendo de fome para poder estudar, kkkk. Sei lá, University igual a University. Não é exatamente sutil, né? Kkkk. Dezenas de blogs de University reblogaram aquilo com comentários ácidos, e eu quase senti vontade de dizer algo também. Era uma afirmação absolutamente ridícula. Por outro lado, acho que Alid tinha mesmo dito algo sobre não querer fazer faculdade. Não tinha? Ou estava só brincando? Então, apareceu um terceiro post, feito pela mesma pessoa que compartilhou a primeira foto. Era outra foto de Alid. Estava razoavelmente escuro e ele estava destrancando uma porta. As palavras St. John's College podiam ser lidas com clareza na parede do prédio, o que significava que todo mundo que visse aquilo saberia onde Alid morava. Dessa vez, a foto vinha com uma legenda. Young Adult Machine. Vou matar Aled Last, imbecil privilegiado. Ele está fazendo coisa errada. A educação é um privilégio e ele não tem direito de fazer os alunos questionar o caminho que tomam na vida. Ele está fazendo lavagem cerebral neles. Senti o estômago revirar ao ler aquilo. Não estavam falando sério, né? Não tinha como saber se a pessoa que tinha escrito aquilo tinha sido a pessoa que tirou a foto. Eu não soube o que pensar. Era só ódio. Ódio na internet. E University era só uma história. Uma história de aventura mágica de ficção científica que me dava um intervalo de felicidade de 20 minutos por semana. Não havia significados mais profundos. Se houvesse, ele me diria. Não é? University, episódio 140. Bem. 96.231 visualizações. University, você acha que tudo isso é uma piada? Deslize para baixo para ler o roteiro. Gostaria de saber por que você ainda ouve isso. Está ligando o rádio toda semana para ouvir uma história engraçadinha a respeito das bobeiras de rádio e seus amigos matando um novo monstro e resolvendo o mistério como se fôssemos uma bendita gangue do Scooby-Doo do século 26? Consigo entender você agora, rindo muito enquanto estamos aqui, morrendo lentamente com a poluição da cidade, sendo assassinados enquanto dormimos. Aposto que você tem o poder de entrar em contato conosco, mas não se dá ao trabalho. Você tem ouvido algo que eu disse? Você é como todas as outras pessoas que conheci no velho mundo. Não se dá ao trabalho de fazer nada. Guy Denning. Francis, não te aconselho a colocar a cara na mesa enquanto uso rena, disse Heine para mim durante uma das nossas aulas de arte no início de dezembro. Eu estava fazendo uma cópia de um retrato de Guy Denning usando giz e carvão, porque meu projeto era sobre isolamento. Ela estava aplicando rena em uma mão de esqueleto de papel machê, porque seu projeto era sobre racismo contra hindus na Grã-Bretanha. Eu me recostei e toquei meu rosto. Espirrou rena em mim? Heine olhou para mim e fez cara de concentrada. Não, tudo limpo. Ufa. O que foi? Só estou com dor de cabeça. De novo? Cara, você precisa ir ao médico ver isso. É só estresse e falta de sono. Nunca se sabe. Pode ser um enorme tumor no cérebro.
Fiz uma careta. Por favor, não fale de tumores. Sou hipocondríaca ao extremo. Pode ser um aneurisma prestes a romper. Por favor, pare de falar. Meninas, como estão se saindo? Nossa professora de arte, a senhorita Garcia, apareceu à frente de nossa mesa como por mágica. Levei um susto tão grande que quase borrei meu desenho. Bem, falei. Ela observou meu desenho e se sentou no banco ao meu lado. Está ficando bom. Obrigada. Ela tocou o papel com um dedo. Você é muito boa em captar semelhanças, mas as mantém em seu próprio estilo. Você não está só desenhando as coisas de modo fotográfico, está mesmo interpretando-as e transformando em algo novo. Está criando sua obra. Fiquei um pouco feliz. Obrigada. Ela olhou para mim através dos óculos quadrados e envolveu o corpo com a blusa de crochê. Para qual curso você está se candidatando na faculdade, Francis? Literatura inglesa. Ah, é mesmo? Dei risada. Isso surpreende? Ela se inclinou sobre a mesa. Eu não sabia que você se interessava. Pensei que você fosse fazer algo mais prático. Ah, tipo o quê? Bem, sempre pensei que você faria arte. Poderia estar enganada, mas parece que você gosta bastante. É, gosto. Fiz uma pausa. Eu nunca tinha nem sequer pensado em me formar em arte. Sempre gostei de arte, mas a ideia de estudar isso na faculdade seria um pouco inútil, não é? Para que faria isso, sendo que conseguia notas ótimas em matérias mais úteis? Seria desperdício de potencial. Não posso escolher um curso com base no que gosto. A senhorita Garcia ergueu as sobrancelhas. Ah! Já mandei minha inscrição de qualquer modo. Minhas entrevistas em Cambridge serão semana que vem. Sim, claro. Fizemos uma pausa estranha, então ela se endireitou. Continuem um bom trabalho, meninas, disse e se afastou. Eu olhei para Rene, mas ela estava concentrada na rena de novo. Não ia tentar entrar em nenhuma faculdade, e isso irritava nossa escola. Ela decidiu se candidatar a alguns estágios de negócios. Eu queria pedir a opinião dela, mas ela não sabia como o desenho era importante na minha vida, então provavelmente não teria conseguido ajudar. Voltei a olhar para a cópia que estava fazendo. Era o rosto sombreado de uma menina com os olhos fechados. Eu fiquei me perguntando se Guy Denning fez faculdade, já que ele era um dos meus artistas preferidos de todos, e decidi que pesquisaria sobre isso quando chegasse em casa. De acordo com a Wikipédia, ele havia se candidatado a um monte de cursos universitários de arte e não entrou em nenhum. Aperto play. Faltavam 3 dias para as entrevistas de Cambridge quando percebi que não ouvia um episódio de University havia 3 semanas. Também não tinha olhado o Twitter de Aled, nem checado o Tumblr. Não tinha desenhado nada. Não foi nada demais, mas fiquei me sentindo esquisita. Eu acreditava gostar de todas essas coisas, mas talvez eu tivesse a alma de acadêmica afinal. Eu não parava de me despir de camadas de minha personalidade, mas parecia estar em um ciclo vicioso. Sempre que acreditava ter determinado o que realmente gostava, começava a me questionar. Talvez eu não gostasse de mais nada. Aled e eu tínhamos sido bons amigos. Ele não poderia negar isso a si mesmo. Ele havia decidido terminar a amizade e nunca mais conversar comigo. Então, por que eu ficaria triste? O errado era ele. Não tinha nenhum direito de estar bravo comigo. Eu era a pessoa que precisou voltar a ser a Frances da escola, calada, chata, estressada, cansada. Ele estava se divertindo a valer na universidade e eu estava dormindo 5 horas por noite e talvez conversando com 2 pessoas por dia. Baixei um episódio de University para ouvir, mas não consegui apertar o play, porque tinha trabalho para fazer, que era mais importante. University, episódio 141, Dia de Nada. 85.927 visualizações. University, não fiz nada hoje. Deslize para baixo para ler a transcrição. Toda semana acontece alguma coisa e parece cansativo. A verdade, colega, é que às vezes não há nada a acontecer. Às vezes pode ser que eu exagere um pouco para ter algo interessante a dizer. Lembra aquela vez que te contei que surfei com o BOT-22 até Leftley Square? Pois então, foi mentira. Era só um BOT-18. Menti. Menti mesmo. Mesmo. Me desculpa. Eu me sinto um pouco como um BOT-18 às vezes, velho e enferrujado, com dor e sono, percorrendo a cidade perdido em círculos, sozinho, sem motores em meu coração, sem código comandando meu cérebro, só a energia cinética sendo levado delicadamente a progredir por outras forças. Som, luz, ondas de poeira, terremotos. Estou perdido como sempre, amigos.
percebem? Gostaria que alguém me resgatasse logo. Ah, eu adoraria se isso acontecesse. Adoraria. Adoraria demais, de fato. O que mais se deveria fazer? Às 9 da manhã, no dia das minhas entrevistas de Cambridge, Rainey parou na frente da minha casa com seu Ford Ka roxo. Ela me mandou uma mensagem de texto dizendo: "Opa, tô aqui fora." Respondi: "Saio em um segundo, miga." Apesar de não querer sair de casa de jeito nenhum. Eu estava com as 2 redações que tinha enviado à faculdade dentro da bolsa para poder relê-las dentro do carro. Também estava com a garrafa de água, uma caixinha de balas de menta, alguns episódios de University baixados em meu iPod para me acalmar e uma mensagem de "calma, boa sorte" da minha mãe, que ela tinha escrito embaixo de uma foto impressa da Beyoncé. Antes da minha mãe sair para trabalhar, ela havia me dado um abraço forte e me dito para mantê-la atualizada por meio de mensagens do Facebook e para ligar logo depois das entrevistas. Isso fez com que eu me sentisse um pouco melhor. Eu estava usando o que pensava ser uma combinação muito bem sucedida de "sou uma jovem madura, requintada e inteligente", com "não acredito que o que eu estiver vestindo hoje influenciará sua decisão", que era uma calça jeans skinny azul, uma blusa preta bem normal e simples e uma camisa xadrez da cor verde por baixo. Normalmente nunca usaria aquilo, mas estava me sentindo bem intelectual e ainda assim como eu mesma. Basicamente, eu estava me sentindo muito desconfortável. Atribuí essa sensação ao nervosismo. O olhar de Rainey me acompanhou enquanto eu caminhava na direção do carro dela. "Você está com uma aparência bem entediante, Francis", disse ela enquanto me sentei no banco do carona. "Que bom", falei. "Não quero assustá-los." "Estava torcendo para você vir de legging colorida ou com aquela jaqueta preta." "Acho que as pessoas não usam isso em Cambridge." Nós 2 rimos muito e fomos para a casa do Daniel. Daniel vivia no meio da cidade, na frente de um mercado Tesco Express, em uma casa com uma varanda bem pequena sem garagem. Reni demorou uns 3 minutos para conseguir estacionar direito. Enviei uma mensagem a Daniel e ele saiu da casa usando o uniforme de sempre da escola. Saí do carro para que ele pudesse se acomodar no banco de trás. "Então decidiu vestir o uniforme?" Ele olhou para mim de cima a baixo. "Pensei que todo mundo fosse vestido assim." "Vão?" Ele deu de ombros. "Pensei que sim, mas posso estar enganado." Ele se virou e entrou no carro. Minha ansiedade em relação a hoje estava pelo menos 3 vezes maior. "Daniel, você não está colaborando, cara", disse Rainey, revirando os olhos de um jeito exagerado. "Já estamos bem nervosas." "Você também?" Daniel riu enquanto eu entrava no carro de novo. "Você nem vai ser entrevistada. Só vai ficar no Costa Coffee por 6 horas jogando Candy Crush." "Dá licença, estou muito nervosa por vocês 2 e eu parei de jogar Candy Crush há 2 meses." Isso me fez rir de novo, e pela primeira vez desde que tínhamos concordado em ir com a Rainey, fiquei meio feliz por não estar indo sozinha para as entrevistas. O trajeto até Cambridge durou 2 horas e meia. Daniel ficou no banco de trás com fones de ouvido e não conversou com nós 2. Eu não o julgava, para ser sincera. De poucos em poucos minutos senti o estômago revirar como se eu fosse vomitar no carro todo. Rainey também não tentou falar muito comigo, e por isso fiquei agradecida. Ela também me deixou escolher a música que tocaria no carro, pelo seu iPod. Escolhi uns remixes de Bon Iver, reli minhas redações por cerca de meia hora e depois passei a maior parte da viagem olhando pela janela. A estrada me acalmava. Tudo o que eu já tinha feito na escola havia me levado para aquele momento. Descobri o que eram Oxford e Cambridge aos 9 anos de idade e soube que era para lá que eu deveria ir. O que mais se deveria fazer quando se tiravam as melhores notas da sala todos os anos sem falta? Por que eu perderia uma oportunidade como aquela? Coisas inúteis. "Minha nossa", disse Rainey quando passamos por Cambridge. "Parece que a faculdade foi construída com caviar." Já era quase meio-dia. Minha primeira entrevista era às 2 e a do Daniel às 2h30. Eu estava tentando não ter uma crise de ansiedade. "Tudo é muito marrom", continuou Rainey. "Tipo, não tem nada da cor cinza. Parece o cenário de um filme." Era um lugar bonito, para ser sincera. Quase parecia falso em comparação com o cinza da cidade. O rio em Cambridge parecia ser de O Senhor dos Anéis, enquanto o rio em nossa cidade mais parecia um lugar onde era possível encontrar carrinhos de mercado e corpos mortos. Depois de passarmos 10 minutos entrando em ruas aleatoriamente, conseguimos encontrar um lugar para estacionar. Rainey não tinha certeza de que era totalmente permitido estacionar ali, mas decidiu não se preocupar muito com isso. Eu me preocupei bastante, mas ela era motorista, então eu não podia opinar.
Daniel parecia ter entrado em uma dimensão diferente e não estava entendendo direito o que estávamos dizendo. Algumas das faculdades em Cambridge pareciam palácios. Eu já as vira em fotos, claro, mas não era a mesma coisa que ver pessoalmente. Nem pareciam reais. Logo encontramos uma Starbucks. Retiro o que eu disse a respeito de tudo ser marrom, disse Rene assim que nos sentamos. Só vi gente branca desde que chegamos. Até mesmo ela parecia meio desconfortável, o que era compreensível, porque ela se destacava, sim, com os cabelos curtos, uma jaqueta de tom pastel azul e tênis de plataforma. Verdade, falei. Beberiquei meu café, mas não tinha certeza de que conseguiria comer o sanduíche que tinha comprado. Daniel tinha levado o seu almoço e isso fez com que eu me lembrasse do Rony Weasley no trem em direção a Hogwarts, comendo sanduíches enrolados em filme plástico. Não que ele estivesse comendo, estava sentado, totalmente imóvel, exceto por uma perna, que ele não parava de balançar. Rene se recostou no assento e ficou olhando para nós por um momento. Bem, tenho algumas coisas a dizer a esse respeito, disse ela. Por favor, não diga, respondeu Daniel imediatamente. Coisas úteis. Nada do que você disser vai ser útil. Então, coisas inúteis. Daniel lançou a ela um olhar como se quisesse que ela morresse. Pessoal, só acho que, se vocês dois não conseguirem entrar em Cambridge, quem vai conseguir? Daniel e eu olhamos para ela. Isso realmente não é útil, disse Daniel. Falando sério, Rene estendeu as mãos. Vocês dois têm sido os melhores alunos da turma desde, entrarem na escola e aposto que também eram os melhores da escola anterior. Se vocês dois não conseguirem entrar em Cambridge, não sei quem entraria. Não dissemos nada. Mas e se formos mal na entrevista? Perguntei baixinho. Pois é, disse Daniel. Rene pareceu não encontrar palavras, mas então disse. Olha, não acho que isso vai acontecer. Vocês dois sabem muito sobre seus cursos. São super inteligentes. Ela sorriu e fez um gesto para si mesma. Se eu tentasse fazer uma entrevista dessa, provavelmente ia desistir, ou suborná-los para me deixarem entrar. Dei risada, até Daniel deu um sorrisinho. Almoçamos e eu fui para a faculdade para a qual tinha me candidatado. Eu a havia escolhido por ser uma das famosas, uma das mais acadêmicas supostamente. Rene me deu um abraço forte antes de eu ir. Daniel meio que meneou a cabeça para mim, mas até mesmo esse gesto foi reconfortante. Enviei uma mensagem para minha mãe avisando que estava indo, e ela respondeu dizendo que acreditava em mim. Para ser sincera, eu só queria acreditar em mim também. Era só porque eu estava nervosa. Estava esquisito porque eu estava nervosa. Era só isso. Meu plano original, nesses meses, tinha sido ouvir um episódio de University para me acalmar antes de entrar na faculdade, mas não queria mais fazer isso. Fui levada para a sala por um aluno. Ele tinha um sorrisão, uma voz bem bacana e usava um blazer por vontade própria. Como eu esperava, meia hora antes da minha entrevista, recebi um pedaço de papel com um poema de um lado e um trecho curto de um romance do outro. Eu os li sentada em um sofá na biblioteca da faculdade. Fazia um pouco sentido, mas tentei procurar as metáforas. O trecho do livro era sobre uma caverna. Não consigo me lembrar do que tratava o poema. Quando a minha meia hora terminou, as palmas das minhas mãos estavam suadas e meu coração batia forte. Minha vida tinha sido vivida para isso. Meu futuro seria construído com isso. Eu só precisava parecer inteligente, entusiasmada, original, mente aberta. A aluna ideal de Cambridge. Espera, o que era mesmo? Eu havia assistido a todas as entrevistas de exemplo no site de Cambridge. Eu precisava cumprimentar o entrevistador com um aperto de mãos? Não conseguia me lembrar. A menina que tinha entrado antes de mim estava vestindo um terninho. Todo mundo estava de terno. Eu parecia burra. Meu telefone estava no silencioso. E se eu me desse mal? Seria o fim? E se eu me desse mal agora, depois de ter ficado tantas noites estudando até tarde, depois de ler todos os livros e poemas por um ano? E se eu tivesse desperdiçado todo aquele tempo? E se tudo aquilo tivesse sido para nada? Brancos velhos. Os dois entrevistadores eram homens brancos velhos. Tenho certeza de que nem todos os entrevistadores da Universidade de Cambridge são brancos velhos. E uma mulher fez minha segunda entrevista do dia, mas a primeira, os entrevistadores eram brancos velhos. E não fiquei surpresa. Eles não estenderam a mão para me cumprimentar, então também não estendi a mão para eles. Minha entrevista foi meio assim. Homem branco velho, entre parênteses, HBV, número 1. Bem, Francis,
Vejo que você escolheu se especializar em artes juntamente com inglês, história e política. Fez também matemática no colégio. Por que um grupo tão diverso de matérias? Francis. Ah, sabe, sempre me interessei por muitas matérias. Só imaginei que na especialização, sabe, seria bom meio que continuar assim, sabe? Usando os dois lados do cérebro, tendo uma experiência de aprendizado mais ampla, mais abrangente. Gosto de muitas matérias diferentes, então é isso. HBV número 1. Pisca e assente. HBV número 2. Você disse em sua apresentação que o livro que inspirou seu interesse em estudar literatura inglesa foi... Olha o papel. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger? Francis. Isso. HBV número 2. O que realmente te inspirou no livro? Francis, totalmente desesperada para uma pergunta como essa. Ah, sim. Bom, acho que foram os temas, de verdade. Eu realmente me identifiquei com os temas de, sabe, desilusão e alienação. Ri. Sabe como é? Coisa normal de adolescente. Bom, sim, havia muitas coisas no livro que me deixaram interessada como em um ponto de vista acadêmico, como... uma das coisas de que eu gostei foi que Salinger meio que pegou o jeito de falar dos adolescentes dos anos 1940 e 1950. Foi a primeira vez que li um livro antigo. Bem, tipo, um livro clássico, pelo menos, que, bem, pareceu uma voz real. Eu me senti muito ligada ao personagem principal. Acho... E isso me fez querer entender por quê. HBV número 2. Assente e sorri, mas parece não ter ouvido nada do que eu disse. HBV número 1. Bem, Francis, acho que a maior pergunta é: por que você quer estudar literatura inglesa? Francis, pausa aterrorizada. Bem, outra pausa aterrorizada. Porque eu não conseguia pensar em nada para dizer. Bem, eu sempre adorei literatura inglesa. Uma terceira pausa aterrorizada. Vamos, há mais motivos do que isso. Tudo bem? Vá com calma. Literatura sempre foi minha matéria preferida. Não é verdade, né? Desde pequena quero fazer esse curso universitário. Que mentira enorme! Você vai precisar falar menos como um robô se quiser que eles acreditem em você. Eu amo analisar textos e aprender sobre eles, sobre seus contextos. Não estou entendendo por que você está agindo assim. Parece que está mentindo. Acho que estudar literatura inglesa me motiva a ler muito mais do que leio. Espera aí, então você está dizendo que não lê muito? Por que então está se candidatando para estudar literatura inglesa para começo de conversa? Eu acho... Por que está se candidatando para estudar literatura inglesa na faculdade? Acho que sempre... Sempre o quê? Sempre mentiu para si mesma a esse respeito? Sempre pensou que adorava algo que não adorava? HBV número 2. Certo, bem, vamos continuar. A única coisa especial. Logo depois disso, tive que fazer uma prova na qual precisava comparar dois trechos de prosa. Não consigo me lembrar sobre o que eram, nem consigo me lembrar do que escrevi. Eu estava em uma sala com cerca de mais 20 pessoas e tínhamos que nos sentar ao redor da mesa mais ampla. Eu estava bem inquieta e, no fim, todo mundo parecia ter escrito muito mais do que eu. Depois veio a segunda entrevista, que basicamente foi como a primeira. Quando voltei para Starbucks, Rene estava lendo um jornal. Ela olhou para mim quando me sentei e dobrou o jornal. Eu me dei conta de como ela era uma ótima amiga. Ela não tinha por que nos levar até ali de carro. Provavelmente estava à nossa espera ali havia 3 horas. Amiga, como foi? Tinha sido horrível. Percebi no meio da entrevista que não queria fazer o curso para o qual estava me candidatando. Na universidade na qual queria entrar havia pelo menos 10 anos. Tinha perdido o rumo e esquecido como enrolar, além de acabar com todas as minhas chances de entrar. Não sei. Acho que fiz o melhor que podia. Heine olhou para mim por um momento. Bom, isso é bom? É só o que você pode fazer. É, exatamente. Mas eu não tinha feito o melhor que podia, não é? Tinha feito tudo da pior maneira. Como era possível que eu não tivesse me preparado? Como era possível que eu não tivesse analisado as coisas com mais profundidade? Deve ser útil ser esperta, disse ela, e então riu um pouco, olhou ao redor e de repente pareceu bem triste. Estou sempre com medo de acabar sem casa ou coisa assim. Queria que a nossa vida não dependesse de nossas notas. Útil? Pensei. Era uma palavra muito boa naquele caso.
Rene e eu andamos por Cambridge por um tempo enquanto o Daniel fazia a segunda entrevista. Rene já tinha explorado o lugar, então me levou aos pontos que achava que valiam a pena visitar. Entre eles uma ponte antiga sobre o rio e um café onde vendiam milkshakes. Às 6h30, voltamos a Starbucks. A entrevista de Daniel tinha terminado e eu disse a Rene que iria tentar procurá-lo para que ele não tivesse que voltar sozinho no escuro. Rene disse que para isso eu teria que andar até a faculdade no escuro. Sugeri que ela fosse comigo, mas ela resmungou e disse que não queria sair dali, já que tínhamos conseguido lugar no sofá no canto da sala. Então fui ao encontro de Daniel sozinha, ainda com meio copo de latte de gemada na mão. De qualquer modo, não queria mais ficar dentro da Starbucks. King's College, a faculdade a qual Daniel tinha se candidatado, parecia um palácio, mesmo de longe e no escuro. Era enorme, branca e gótica, muito diferente da minha escolha, que parecia uma casinha. O lugar combinava muito com Daniel. Daniel estava sentado sozinho em um muro baixo de alvenaria do lado de fora, o rosto iluminado pela tela do celular e o corpo protegido por uma jaqueta grossa. Ainda dava para ver o terno e a gravata por baixo e ele combinava muito com o lugar. Eu consegui imaginá-lo aos 21 anos, caminhando em direção a uma igreja para a cerimônia de formatura com uma beca bonita, ou rindo com um cara esguio chamado Tim enquanto os dois caminhavam em direção ao salão onde Stephen Fry daria uma palestra sobre a privatização do Serviço Nacional de Saúde. Ele olhou para frente quando me aproximei. Lancei a ele um sorriso estranho sem mostrar os dentes, o que é algo típico da Frances. Oi? Falei e me sentei ao lado dele. Ele tentou sorrir para mim, mas não conseguiu. Tudo bem? Eu não sabia muito bem se ele tinha chorado. Sentia que a possibilidade disso ter acontecido era grande. Tô? Disse ele, suspirando, mas não estava. Ele se inclinou para a frente, de repente, apoiando os cotovelos nas pernas e a cabeça nas mãos. Era claro que não estava bem. É que preciso muito entrar, disse ele. É a única coisa. Daniel voltou a se endireitar, mas sem olhar para mim. Quando eu tinha 13 anos, recebi um prêmio na escola. Tirei a pontuação mais alta da história da escola nos exames de habilidade cognitiva. Ele tremia uma das pernas sem parar, balançou a cabeça e riu. Eu fiquei tão... Achei que era muito inteligente. Fiquei me achando a pessoa mais inteligente do mundo inteiro. Ele balançou a cabeça. Mas agora... Sou só... Quando você chega à nossa idade, percebe que não é nada especial. Ele tinha razão. Eu não era especial. É. Tudo que eu tenho, disse ele, é a única coisa especial em mim. Ele gostava do curso para o qual estava se candidatando. Eu sabia disso. Eu não gostava do meu. Daniel olhou para mim, parecia cansado. Seus cabelos estavam despenteados e o joelho não parava de tremer. Por que você está aqui? Imaginei que você precisasse de um apoio moral. Falei e achei que aquilo foi bem idiota de se dizer, então completei. Além disso, é perigoso para um rapazinho andar no escuro sozinho. Ele riu um pouco. Ficamos em silêncio por um instante, olhando para a rua escura e para as lojas vazias à nossa frente. Quer um pouco de latte de gemada? Estendi meu copo para ele. Tem um pouco de gosto de terra. Ele olhou para o copo como se estivesse desconfiado, mas aceitou e tomou um gole. Obrigado. De nada. O que temos que fazer agora? Ir para casa, acho. Estou literalmente congelando. Boa ideia. Ficamos em silêncio de novo. Sua entrevista foi mesmo muito ruim? Perguntei. Daniel riu. Eu nunca tinha visto ele rir enquanto estava sóbrio. Precisamos falar sobre isso? Não, me desculpa. Ele respirou fundo. Não fui mal, mas não foi perfeita. Balançou a cabeça. Tinha que ter sido perfeita. Acho que você está sendo muito exigente consigo mesmo. Não, estou sendo realista. Ele passou uma das mãos pelos cabelos. Cambridge só vai aceitar os melhores, então tenho que ser o melhor. O Aled te desejou boa sorte, pelo menos? Ele riu. Aled, nossa, você diz o que vem à sua mente, né? Só para você, balancei a cabeça. Desculpa, isso foi meio assustador. Ah, bom, não, ele não disse nada. Te contei que não estamos nos falando, né? Contou. Vocês dois também não estão conversando? Não. Ah, pensei que pudessem ter feito as pazes. Ele parecia quase amargurado. Acho que ele faria as pazes primeiro com você, não comigo. Comecei a dizer, mas ele riu e me interrompeu. Acha mesmo? Perguntou ele, balançando a cabeça. Nossa, você é mais burra do que eu pensei. Eu me remexi incomodada. Como assim? Ele se virou para mim e ficou me olhando incrédulo. Você é melhor do que eu de todas as maneiras possíveis, Francis.
Você acha mesmo que ele se importa mais comigo do que com você? O que... Gaguejei. Você é o namorado dele e melhor amigo. Não sou nada. Sou só alguém que ele beija de vez em quando. Beijinhos de criança. Começou a chover forte e as ruas pareciam bem menos chiques no escuro. Daniel estava segurando o copo meio cheio da Starbucks encostado no joelho. Ele riu e olhou para mim de novo, como se não mais quisesse ser malvado comigo. Vou fazer uma revelação da história da minha vida agora? Não, se não quiser. Mas você quer saber, não quer? Quer saber sobre nós? Queria. Um pouco, falei. Daniel bebeu o latte. E eu quero entender o Aled melhor, falei. Ele ergueu as sobrancelhas. Por quê? Dei de ombros. Não entendo muito bem as coisas que ele faz, nem as decisões que toma. É meio interessante, cruzei as pernas. Ainda me importo com ele, por mais que não quisesse me importar. Ele assentiu. Compreensível, vocês eram amigos. Quando vocês se tornaram amigos? Quando nascemos. Nossas mães trabalhavam juntas e engravidaram com poucos meses de diferença. Vocês são melhores amigos desde então. Somos. Estudamos na mesma escola até eu mudar para a Academy para fazer o ensino médio. Nós andávamos juntos todos os dias. Eu morava no seu bairro, sabia? Até meus 11 anos. Balancei a cabeça. Pois é, andávamos juntos todos os dias, jogávamos futebol nos campos, montávamos bases secretas, andávamos de bicicleta ou jogávamos videogame. Só coisas de melhores amigos. Éramos melhores amigos. Ele não disse mais nada depois disso, mas tomou um gole de latte. E então, eu não sabia bem como abordaria o assunto. Quando vocês começaram a ficar, se não se importa em me dizer? Daniel ficou em silêncio por um momento. Não teve um começo certo para isso, disse ele. Não foi... Eu nem sequer sabia se estávamos ficando. Quase perguntei o que ele queria dizer, mas então pensei que deveria deixar que ele explicasse em seu próprio ritmo. Ele parecia nervoso e se confundia com as palavras. Não parava de olhar para a calçada. Ele sabia há muito tempo que eu sou gay, disse ele baixinho. Nós dois sabíamos, desde que tínhamos, uns 10 ou 11 anos, talvez. Assim que compreendemos o que era ser gay, percebemos que era o que eu era. Ele passou uma das mãos pelos cabelos. Nós nos beijávamos de vez em quando, na infância. Quando estávamos sozinhos, só beijinhos de criança, selinhos, porque achávamos divertido. Sempre fomos muito carinhosos um com o outro. Nós nos abraçávamos e éramos gentis um com o outro, e não grosseiros, como a maioria das crianças. Acho que nos envolvemos tanto um com o outro que simplesmente não demos atenção à propaganda heteronormativa que esfregam na nossa cara na cidade. Parecia ser a coisa mais doce do mundo, mas a voz de Daniel falhou como se ele tivesse falado de uma pessoa morta. Nós só percebemos que era esquisito quando tínhamos 10 ou 11 anos, mas isso não nos impediu de nada. Eu acho que sempre achei mais romântico do que Aled achava. Aled sempre agia como se aquilo fosse algo que amigos faziam e não namorados. Aled sempre foi esquisito. Ele não se importa com o que as pessoas pensam. Ele nem sequer conhece as normas sociais. Ele sempre está no mundinho dele. 2 alunos passaram por nós rindo e Daniel parou até eles sumirem. Olha, quando éramos adolescentes, tudo ficou meio sério. Não dava mais para ficar apenas nos selinhos, sabe? Ele riu de um jeito esquisito. Quando tínhamos 14 anos, mais ou menos, eu tomei a primeira atitude. Estávamos jogando videogame no quarto dele e eu perguntei para ele se podia beijá-lo direito. Ele ficou um pouco surpreso, mas respondeu, tá, e eu o beijei. Eu estava tensa e Daniel riu da minha cara. Por que estou te contando tudo isso? Meu Deus, mas sim, meio que continuamos dali, trocamos mais beijos e fizemos outras coisas também. Eu sempre perguntei para ele, sabe? Ele nunca foi muito claro a respeito do que quer. É muito calado e sempre foge muito dos assuntos. Então, para tudo o que íamos fazer, eu sempre pedia para ele primeiro. Sempre dizia que ele podia dizer não se não quisesse fazer alguma coisa, mas ele sempre disse sim. Daniel fez uma pausa naquele momento, como se estivesse revivendo as lembranças, revivendo tudo. Era uma vida que eu mal conseguia imaginar. Mal conseguia imaginar dividir tanto de mim mesma com outra pessoa por tanto tempo. Era mesmo algo
Uma coisa nossa. Não queríamos estar em um relacionamento, nem agir como casalzinho perto das outras pessoas que conhecíamos. Era só para ser uma coisa nossa em particular, como se tivéssemos que proteger aquilo, porque não queríamos que o mundo destruísse o que tínhamos. Não sei bem por quê. Acho que nem parecia que estávamos namorando, porque éramos melhores amigos, antes de mais nada. Nunca sabíamos como explicaríamos aquilo para as pessoas. Daniel respirou fundo. Éramos muito importantes um para o outro. Contávamos tudo e qualquer coisa um para o outro. Éramos o primeiro em tudo um para o outro. Primeiros e únicos em tudo. Ele é um anjo. Eu acho que nunca tinha ouvido alguém falar sobre outra pessoa desse jeito antes. Mas a questão é que Aled, ele não queria contar para as pessoas porque ele acha que não é gay. Tipo, ele diz que não se sente muito atraído por ninguém, só por mim. Ele pode ser um monte de outras coisas, falei depressa. Bom, independentemente do que ele seja, ele não sabe, diz Daniel. E eu não queria me expor em uma escola só de garotos. Fazer isso é pedir para ser agredido. Sei lá, algumas pessoas tinham feito isso. Tinha um cara um ano acima de mim a quem eu admirava muito, um dos amigos de Aled, mas eu morria de medo do que as pessoas diriam. Pensei em esperar até entrar na academy no ensino médio e sair do armário, mas aí nunca fiz muitos amigos e o assunto nunca surgia entre as pessoas com quem eu conversava. Ele balançou a cabeça e tomou mais um gole de latte. Mas mais ou menos há um ano desde que a Carrie se foi, ele mudou. Eu também mudei. A gente passa menos tempo juntos e sinto que, quando estamos juntos, ele está comigo apenas para escapar dos seus problemas. Não porque quer me ver mesmo. Você sabe como são as coisas com a mãe dele, não sabe? Sei. Bom, antes de vocês dois se aproximarem, ele costumava ir muito à minha casa para não ter que ficar perto dela. Aí você chegou e acho que ele parou de precisar de mim. Isso é... Vocês são amigos desde que nasceram, andam juntos há anos. Se ele se importasse, falaria mais comigo. Daniel respirou fundo como se aquela fosse a primeira vez em que estivesse admitido aquilo para si mesmo. Acho que ele nem gosta muito de mim desse jeito. Só acho que ele faz o que faz porque está acostumado, porque se sente à vontade comigo e porque sente pena de mim. Não acho que ele é afim ou qualquer coisa assim. Ele fez uma pausa e eu notei que seus olhos estavam marejados. Balançou a cabeça de novo e secou um dos olhos. Normalmente sou eu quem inicio o contato. Então por que... Minha voz foi quase um sussurro, apesar de sermos as únicas pessoas na rua. Por que você não acaba com isso? Se nenhum de vocês está muito afim, por que não terminar? Eu não disse que eu não sou afim dele. Eu gosto demais dele. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Daniel e ele abafou uma risada. Desculpa, isso foi idiota. Não é idiota. Levantei os braços e o puxei para um abraço. Ficamos abraçados por um momento e então o soltei. Tentei conversar com ele sobre isso no aniversário dele. Ele continuou, mas ele não estava afim. Ficou tentando me garantir que gostava de mim. E isso me deixou bravo, porque percebi que ele estava mentindo. Ele chegou a mentir no eu nunca aquele dia, fingindo nunca ter mentido ao dizer que me amava. Eu sei. Sei quando ele mente para mim. Por que ele me evitaria tanto se ele me amasse, porra? Se ele nem quer admitir a própria sexualidade, nem mesmo para mim. Ele secou um olho de novo. E naquela noite, ele ficou dizendo que queria, sabe, queria ficar comigo, mas acho que ele não estava dizendo a verdade. Então eu recusei, e ele também ficou todo bravo. Daniel balançou a cabeça. Ele só me usou e não quer me chatear porque sabe, ele sabe que sou apaixonado por ele. Ele não gosta mais de mim desse jeito. Como pode ter certeza disso? Ele olhou para mim. Você é ridicularmente otimista. Não, quero saber, mordi o lábio. Mas e se... Eu sei que ele tem dificuldade de dizer o que está realmente pensando. E tipo, eu sei que até eu tenho dificuldade para saber o que ele está pensando. Mas e se ele amar você? Como pode ter certeza se ele não disse não amar? Daniel riu. Parecia que ele tinha desistido totalmente. Todo mundo quer que o casal gay tenha um final feliz, né? Disse ele. Eu me senti tão triste que queria ir embora. Meu pior pesadelo é fazer com que ele faça algo que não quer fazer, sem saber. Mais lágrimas rolaram de seus olhos. E... Acho que as pessoas mudam e temos que seguir em frente, mas... Ele se inclinou para a frente e apoiou a cabeça nas mãos. Ele poderia ter pelo menos ter terminado comigo oficialmente.
em vez de simplesmente me deixar assim. A voz dele tremia tanto em meio às lágrimas e eu senti pena dele, a ponto de quase pensar que também ia chorar. Tudo bem se ele não gostar mais de mim do mesmo jeito, tudo bem, mas eu quero meu amigo de volta. Só quero entender o que ele está sentindo. Não sei por que ele me evita. Sempre que concluo que ele não gosta mais de mim, começo a duvidar de mim mesmo porque ele não me disse nada. Só quero que ele me diga a verdade. Quando quando ele mente para mim porque acha que vai fazer com que eu me sinta melhor, machuca. Ele soluçou e eu o abracei de novo e desejei poder fazer algo por ele, qualquer coisa. Às vezes, acho que ele só se importa com o canal dele no YouTube. É só ele, o University dele. É só a alma dele em forma de áudio, rádio, February Friday e ficar preso em um mundo cinza. É só a vida dele. Uma analogia idiota de ficção científica. Quando ele falou de February Friday, senti meu coração se acelerar um pouco. Fiquei tentando imaginar se ele sabia que era February Friday. Ele é meu único amigo de verdade, ele disse, e simplesmente me deixou aqui. Sinto falta dele, nem só de ficar com ele, mas de saber dele, de ele dormir na minha casa, de jogar videogame com ele. Só quero ouvir a voz dele, quero que ele me conte a verdade. Eu o abracei por alguns minutos enquanto ele chorava e me dei conta de que estávamos na mesma situação, apesar de ser 100 vezes pior para Daniel. Eu queria que Aled voltasse também. Por que ele não estava respondendo as nossas mensagens? Será que ele realmente gostava tão pouco de nós? O problema era eu, não era? Eu havia traído sua confiança, havia feito com que ele se afastasse. Ele não ia voltar. Não sabíamos se voltaríamos a ouvir a voz dele no mundo real de novo. Quando Daniel se acalmou um pouco e se endireitou de novo, ele disse: Sabe de uma coisa? Na primeira vez em que o beijei direito, ele se retraiu. Extremamente cansada. No caminho para casa, Daniel e eu não dissemos nada um ao outro, apesar de haver a vaga sensação de que éramos amigos agora. Depois de cerca de meia hora de silêncio, Raine disse: Gente, tipo, se vocês não passarem, sei lá, não é um desastre, né? Nós dois achávamos que seria um desastre, sim, mas eu logo disse: Não, vai ficar tudo bem. Acho que Raine sabia que eu estava mentindo. Ela não tentou falar mais nada até chegarmos. Em casa, eu ensinei, talvez com um pouco de exagero, as expressões exatas feitas pelos entrevistadores durante minhas entrevistas. Minha mãe riu e o xingou de um monte de coisas. Depois pedimos pizza e assistimos a Scott Pilgrim contra o Mundo. Para ser sincera, estava bem aliviada porque tinha acabado. Estava me estressando com aquilo havia mais de um ano. Ainda que eu não quisesse mais estudar literatura inglesa, não importava. A decisão tinha sido tomada. O que tivesse que acontecer, aconteceria. Decidi me dar uma noite de folga dos estudos. Caí na cama perto da meia-noite e fiquei ali com meu laptop no colo. Pensei em desenhar um pouco. Não fazia desenhos nenhum há semanas, mas por algum motivo não quis. Não conseguia pensar em nada para desenhar. Naveguei um pouco pelo Tumblr até ter a sensação de que deveria parar de perder tempo. Então fechei a aba para não ficar atualizando a página sem parar. Pensei em tentar ouvir alguns dos episódios recentes de University. Quantos episódios eu já tinha perdido? 4? 5? Eu nunca tinha perdido tantos em sequência assim antes. Era muito esquisito, não era? Para alguém que se orgulha de dizer que é uma das maiores fãs do fandom. Para alguém que conhece o criador tão bem. Nem olhei mais o Twitter de Aled. Não olhei mais a tag de University no Tumblr. Eu tinha desativado minha caixa de perguntas no Tumblr muito tempo antes para que as pessoas parassem de me fazer perguntas sobre Aled e o criador. Eu não participava mais do programa e não estava fazendo artes para ele. Não tinha mais nada a ver com o programa. Não postava desenhos em meu blog havia mais de um mês. De repente, eu me senti extremamente cansada. Desliguei meu laptop. Não havia nada de muito interessante para fazer nele e apaguei as luzinhas. Coloquei os fones de ouvido, baixei o mais recente episódio de University no meu iPod e comecei a ouvir. University episódio 142, sim. 93.937 visualizações. University. Oi. Deslize para baixo para ler a transcrição. Não sei, estou ficando meio cansado. Pausa de 10 segundos. Ontem à noite, eu estava descendo a Broken Bourne Street e vi um negócio fosforescente. Olha, não importa. Eu estava pensando, na verdade, sei lá,
Tive uma ideia. Estava pensando, e se? E se acabássemos com isso? Haha, não. Desculpa. Isso não é... Ah, queria que February Friday estivesse aqui. Não nos vemos há, bom, anos e mais anos. Horas e horas. Foi abismal. Foi um episódio horroroso. Rádio mal falava frases completas. Não havia enredo discernível. Nenhum personagem apareceu. Era só rádio falando por 20 minutos sobre coisas que ninguém além de Aled poderia entender. E aquela menção a February Friday no fim? O que foi aquilo? Não se viam há anos? February Friday não era o Daniel? Aled tinha visto o Daniel há poucos meses. Estaria apenas exagerando? Certamente estava apenas exagerando. Daniel havia dito que Aled estava escrevendo a respeito da sua vida em University City, o que parecia ridículo naquele momento, mas depois de ouvir isso, sei lá, February Friday era uma pessoa de verdade. Aled tinha confirmado. Talvez o resto também fosse verdade. Eu me sentei. Não estava cansada. February Friday era Daniel ou... não sei. Se Aled tivesse sido literal quando disse que eles não se viam há anos... Decidi ouvir o episódio de novo para ver se havia mais pistas, mas só consegui perceber como a voz de Aled parecia cansada, como ele tropeçava nas palavras e parecia não saber o que estava fazendo. Ele não havia se dado ao trabalho de mudar a voz. Era só ele, ali, fazendo aquele sotaque bobo de rádio antiga. Até isso falhou algumas vezes. Não era normal. Se havia uma coisa com que Aled se importava, uma coisa que ele nunca deixava ser mal feita, era University City. Tinha alguma coisa errada. Tentei dormir, mas demorei horas e horas. 4. Férias de Natal. Um mistério da internet. Eu costumava deixar a conta de Aled do Twitter, @universicity, aberta em uma aba do meu navegador o tempo todo. Aqui estão alguns exemplos de tweet de Aled no Universicity. Rádio, @universicity. Os sons são mais altos no escuro. Rádio, @universicity. Sei o que os seus sonhos fizeram no verão passado. Sim, tô falando com você, amigo. Não pode mais se esconder. Rádio, @universicity. Atualização da moda de Universicity. O cascalho está na moda. Monstros estão por fora. Carregue sempre um furador. Você foi avisado. Rádio, @universicity. @Night Valley Rádio. Estamos na escuta. Sempre na escuta. Esses tweets não faziam qualquer sentido para mim e era isso o que me fazia gostar deles. Nem preciso dizer que sempre os compartilhava. Depois que comecei a conhecer a pessoa por trás da conta do Twitter, comecei a ler as entrelinhas dos tweets de rádio, de Aled, bem mais do que provavelmente deveria. Ele postou isso depois da prova de literatura inglesa. Rádio @universicity. O alfabeto foi comprometido. Só 7 letras restam. Salvem-nas! Ele postou isso numa noite de setembro às 4 da madrugada, várias horas depois de ter me contado que havia brigado com a mãe. Rádio @universicity. E importante, as estrelas estão sempre do seu lado. Agora que ele estava na faculdade, os tweets de Aled estavam se tornando cada vez mais sombrios. Rádio @universicity. Quantas pessoas tristes são necessárias para trocar uma lâmpada? Por favor, é sério. Estou no escuro há 2 semanas. Rádio @universicity. Opções de carreira: pó metálico, o vácuo frio do espaço, caixa de mercado. Rádio @universicity. Alguém tem dicas para evitar se afundar no concreto? Imaginei que ele estivesse fazendo aquilo de propósito. De qualquer modo, o University estava ganhando um quê mais sombrio mesmo. Não me preocupei muito. Passei a maior parte das 3 semanas de férias de Natal ouvindo todos os episódios de University numa tentativa de descobrir quem era February Friday. Continuei sem fazer a menor ideia. Aled mencionara muitas vezes antes que não via February Friday havia anos e anos, então não podia ser o Daniel mesmo. Eu tinha me enganado. Era irritante. Detestava me enganar. E sabe de uma coisa? No fim de tudo, não há nada que eu deteste mais do que o mistério da internet. Teto da Galáxia. Era tarde do dia 21 de dezembro e minha mãe estava me provocando para que eu fosse bater a porta de Aled. Eu estava correndo no lugar na nossa varanda e minha mãe olhou para mim cruzando os braços.
Se a Carol atender a porta, não fale sobre os seguintes assuntos: política, regras dos eventos escolares, álcool e a velhinha que trabalha na agência dos Correios, disse minha mãe. O que ela tem contra a velhinha que trabalha nos Correios? Ela cobrou a mais dela uma vez, sem querer, e a Carol não perdoa, nem esquece. Entendi. E se o Aled atender? Minha mãe suspirou. Não caia na besteira de pedir desculpas sem parar. Acho que ele sabe que você quer se desculpar porque já pediu desculpas 1 bilhão de vezes. Obrigada, mãe. Isso é muito sensível da sua parte. É preciso ser durona. Que beleza. Minha mãe me deu um tapinha no ombro. Vai dar tudo certo. Não se preocupe. Conversar sempre melhora as coisas, pode acreditar. Principalmente cara a cara. Eu ainda não confio nos jovens com essa coisa de... Como é que se fala? Tambo? Tumblr, mãe. Pois é. Parece meio esquisito, na minha opinião. Falar cara a cara é a melhor maneira de resolver as coisas. Tá. Ela abriu a porta e me fez um gesto para que eu saísse. Vá. Quando Carol Lest abriu a porta da sua casa, foi a primeira vez que eu a vi desde o incidente do cabelo cortado. Sinceramente, ainda pensava naquilo pelo menos uma vez por dia. Ela estava exatamente igual. Cabelos curtos, gordinha e sem expressão. Francis! Disse ela, claramente meio surpresa por me ver. Tudo bem, querida? Oi, sim. Muito bem, obrigada. Falei rápido demais. Como a senhora está? Estou indo, sabe como é. Ela sorriu e olhou para o ar acima da minha cabeça. Tem umas coisinhas acontecendo, ando ocupada, na correria. Falei tentando parecer interessada, mas não tão interessada a ponto dela começar a contar tudo para mim. Queria saber se o Aled está em casa. Ela parou de sorrir. Entendi. Ela me observou como se estivesse decidindo se começaria a gritar comigo. Não, querida, desculpa. Ele ainda está na faculdade. Enfiei as mãos nos bolsos. Ele vai voltar para casa no Natal? Você deveria perguntar para ele, provavelmente, disse ela, contraindo os lábios. Nesse momento eu estava aterrorizada, mas decidi pressionar. É que ele não ter respondido as minhas mensagens. Eu estava meio preocupada com ele, queria saber se ele está bem. Querida! Ela riu com pena de mim. Ele está bem, juro, só está um pouco ocupado com todos os trabalhos da faculdade. Fazem ele se esforçar muito lá, como tem que ser mesmo. Ele ficou na faculdade para estudar porque perdeu alguns prazos. Ela balançou a cabeça. Menino bobo. Provavelmente estava na farra em vez de estudar direito. A coisa mais improvável de todas era que Aled estivesse na farra, mas eu não queria chamar a mãe dele de mentirosa. E você sabe como ele sempre teve problemas com as regras, aquele moleque, continuou. Tem muito potencial, poderia fazer um doutorado se decidisse se empenhar, mas ele sempre se distrai com projetinhos e besteiras. Coisa inútil. Você sabia que ele costumava passar o tempo todo escrevendo umas histórias ridículas e lendo tudo na frente do computador? Juro que não sei onde ele arranjou um microfone. Dei risada, mesmo sem achar graça. Ela continuou. Tão bobo! Essa fase é essencial na vida dele, sabe? Vocês deveriam estar 100% focados em seus estudos. Caso contrário, podem estragar sua vida. Sim, falei forçando a palavra a sair. Sempre dei muito apoio ao nosso Aled, mas às vezes me preocupo pensando que ele não age direito, sabe? Ele é um garoto excepcionalmente inteligente, mas não faz bom uso disso. Tento muito ajudá-lo desde que ele era pequeno, mas ele não me ouve. Nunca foi tão ruim quanto a irmã, claro. Ela riu com amargura. Que menina odiosa! Comecei a me sentir esquisita, mas ela olhou em meus olhos com empolgação renovada. Tenho feito uma coisinha desde que ele me ligou algumas semanas atrás. Ele reclamou de que estava se sentindo desmotivado com o curso e, bom, eu acho mesmo que tem a ver com o jeito de pensar dele, então estou mudando algumas coisas no quarto dele. Não gostei nada daquilo. É preciso estar no lugar certo para se manter motivado, não é? E eu acho, sim, que o quarto dele era um dos maiores problemas. Tão bagunçado o tempo todo. Você se lembra, não lembra? Acho que sim. Bem, reorganizei um pouco e acho que ele vai se dar muito bem com as coisas como estão. Ela deu um passo para trás. Por que não vem dar uma olhada, querida? Estava começando a me sentir mal. Tá? Falei e a segui para dentro da casa e escada acima em direção ao quarto de Aled. São só algumas coisinhas que mudei. Tenho certeza de que ele vai gostar da mudança. Ela abriu a porta. A primeira coisa que me surpreendeu foi como tudo estava branco. O edredom colorido e o cobertor de paisagem da cidade de Aled não estavam mais ali.
tinham sido substituídos por roupa de cama branca e creme, com listras. A mesma coisa tinha acontecido com as cortinas. O carpete continuava o mesmo, mas agora tinha um tapete branco em cima dele. As luzinhas estavam enroladas em uma caixa de papelão no canto do quarto. Todos os adesivos tinham sido arrancados da cômoda e não havia nenhum pôster, cartão postal, ingresso, folheto, flyer nem pedaço de papel em nenhuma das paredes. Alguns estavam amassados dentro da mesma caixa das luzinhas, mas com certeza nem tudo estava ali dentro. As plantas continuavam no quarto, mas todas estavam mortas. As paredes estavam brancas e eu sinceramente não sabia se elas sempre tinham sido daquele jeito ou se Carol as havia pintado. Para o meu horror, o teto de galáxia tinha sido pintado. Está bem clean, não acha? Um espaço mais limpo e vazio deixa a mente mais limpa e aguçada. Forcei um sim, mas tenho certeza de que mais pareceu o engasgo. Aled choraria quando visse aquilo. Ela havia invadido o espaço particular dele, a casa dele, e destruído tudo. Pegou tudo o que ele amava e destruiu. 3h54. Provavelmente deixei minha mãe bem preocupada quando voltei para casa com a caixa de papelão embaixo de um braço e o cobertor de paisagem da cidade embaixo do outro, falando sem parar sobre decorações. Quando terminei de explicar a situação direito, minha mãe estava com a cara de total nojo. Ela deveria se envergonhar, disse minha mãe. Acho que é por isso que ele ainda não voltou para casa. Aposto que ele acha que não pode voltar, fica preso lá, não tem ninguém que cuide dele. Comecei a falar sem parar de novo e minha mãe me fez sentar no sofá para me acalmar. Foi até a cozinha, preparou um chocolate quente e se sentou ao meu lado. Tenho certeza de que ele tem amigos na faculdade, disse ela, e há muitos sistemas de apoio nas universidades, tutores, orientadores e serviços anônimos. Tenho certeza de que ele não está sozinho. Mas e se ele tiver? Sussurrei, tentando não chorar pela bilionésima vez. E se ele estiver sofrendo? Você não tem mesmo como entrar em contato com ele? Balancei a cabeça negando. Ele não responde às minhas mensagens de texto, nem as do Facebook, nem aos telefonemas. Mora a 6 horas daqui, nem sei qual é o endereço dele. Minha mãe respirou fundo. Então, sei que você está preocupada, mas não pode fazer muita coisa. Não é sua culpa, prometo. Mesmo assim, parecia ser minha culpa, porque eu sabia o que estava acontecendo e não conseguia fazer nada para ajudar. A essa altura eu estava demorando de 3 a 4 horas para conseguir pegar no sono à noite, mas aquela noite foi especialmente ruim. Eu não queria desligar meu laptop porque me sentia muito sozinha no meu quarto e não queria apagar as luzes porque odiava o escuro. Não conseguia parar de pensar. Não conseguia desligar meu cérebro. Parecia que eu estava entrando em pânico. Eu estava entrando em pânico, sim. Da última vez em que eu não tinha conseguido ajudar alguém em apuros, essa pessoa fugiu e eu nunca mais soube dela. Não podia cometer o mesmo erro dessa vez. Tinha que prestar atenção ao que estava acontecendo e fazer alguma coisa a respeito. Eu estava navegando pelo Tumblr, analisando as artes que tinha feito. Imaginei como seria se alguém apagasse tudo aquilo, se quebrasse meu laptop. Só de pensar nisso, eu sentia raiva. Eu amava minha arte mais do que tudo. Gostava daquilo mais do que tudo. Como seria se alguém a tirasse de mim? Como a mãe do Aled havia tirado o mundo dele, seu lugarzinho seguro. Abri minha lista de amigos no telefone enquanto estava na cama e encontrei o nome de Aled. A última vez que eu liguei para ele tinha sido em outubro. Podia tentar mais uma vez. Cliquei no símbolo do telefone ao lado do nome dele. O telefone chamou e parou. Alô? A voz dele estava exatamente como eu lembrava. Baixa, um pouco rouca, meio nervosa. F. Aled? Meu Deus do céu, eu não pensei que você atenderia. Desculpa. F. Não, peça desculpa, é muito bom ouvir sua voz. O que eu diria? Aquela podia ser a única chance que eu teria. F. E aí, como você tá? Como tá a faculdade? Está bem. F. Que bom. Isso é bom. É bem difícil. Ele riu, fiquei me perguntando o quanto ele ainda estava escondendo de mim. F. Mas você está bem? Fez uma pausa comprida e eu consegui ouvir meu coração batendo. Sabe como é difícil? Estou com um pouco de dificuldade. F. É?
Acho que muitas pessoas são difíceis. Havia algo esquisito na voz dele. F. Aled, pode me contar se não estiver se sentindo muito bem. Sei que não conversamos mais, mas ainda assim eu ainda gosto muito de você. Sei que talvez você ainda me odeie e não sei o que pensa de mim de verdade. E sei que não quer que eu fique pedindo desculpas, mas gosto de você. Foi por isso que te liguei. Ah, haha, sim. Pensei que você tivesse dito que não gostava de falar com as pessoas pelo telefone. F. Eu sempre gostei de falar com você ao telefone. Ele não disse nada quando ouviu isso. F. Fui à sua casa hoje para ver se você estava lá. A. Foi? Por quê? F. Eu queria falar com você. Você não tem respondido as minhas mensagens. A. Desculpa, é que tenho tido um pouco de dificuldade. A voz dele desapareceu e eu não fazia ideia do que ele estava tentando dizer. F. Bom, a sua mãe. Falei com a sua mãe. Ela reorganizou o seu quarto, pintou o teto e tal. A. Ela fez isso? F. Fez, mas resgatei muitas das suas coisas e a convenci de que usaria tudo, para que ela não jogasse fora. Ele ficou em silêncio. F. Aled, ainda está aí? A. Espera. Então, ela jogou tudo fora? F. É, mas eu salvei um monte de coisas. Sei lá, não sei se salvei tudo, mas salvei um monte. A. Não disse nada. F. Por quê? Por que ela faria algo assim, sem sua permissão? A. Isso é. F. Não disse nada. A. Haha. Não se preocupe. Eu não fazia ideia do que dizer. A. Minha mãe sempre foi assim. Não me surpreende mais. Não me surpreende nem um pouco. F. Você vai vir para casa no Natal? A. Não sei. F. Pode ficar na minha casa se quiser. Eu tinha quase certeza de que ele diria não, mas ele não disse. A. Você. Sua família não se importaria? F. Não, de jeito nenhum. Você conhece a minha mãe e meus avós, tias, tios e primos são barulhentos e legais. Podemos dizer que você é meu namorado. A. Tá, isso seria bem legal, obrigado. F. Sem problema. Ele tinha me perdoado. Não me odiava. Ele não me odiava. F. O que você está fazendo acordado a essa hora? A. Estou tentando escrever uma redação. Tive que pedir mais prazo. Ele fez uma pausa comprida. F. Que chato. A. Pois é. De repente, ouvi quando ele respirou fazendo barulho. Fiquei me perguntando se ele podia estar resfriado. F. Está bem tarde para estar fazendo uma redação. A. Pausa. Está. Mais uma pausa longa, sofrida. F. Está dando certo? A. Não muito. Quando ele voltou a falar, a voz estava trêmula. Foi quando notei que ele estava chorando. Sério, eu não quero escrever. Estou só olhando para a tela, tipo, o dia todo. F não falou nada. Eu não quero mais continuar. F. Aled, está muito tarde para escrever um texto. Vá dormir e faça isso de manhã. A. Não posso. Meu prazo é amanhã às 10. F. Aled, é por isso que a gente não faz trabalhos na véspera. Primeiro ele não respondeu nada. Ouvi quando ele respirou fundo de novo. A. É. F. Não disse nada. A. Desculpe. Desculpe, eu não deveria. F. Tudo bem. A. Até mais. Ele desligou antes que eu pudesse impedi-lo. Olhei para o meu telefone. Eram 3h54. Destruindo.
Caramba, seu cabelo! Aled saiu do trem na noite de 23 de dezembro com uma mala em uma das mãos e uma mochila nas costas. O cabelo estava na altura dos ombros. Também estavam com as pontas cor-de-rosa claro. Usava jeans skinny preta, um casaco bege de veludo cotelê com forro de lã e os sapatos verde-limão com cadarços roxos. E estava com fones no ouvido. Eu estava usando o meu enorme casaco da Topman, legging quadriculada e tênis Vans de Star Wars. Ele sorriu para mim. Foi meio esquisito, mas era um sorriso. Você gostou? Está um arraso! Fiquei na frente dele por alguns segundos, só observando. Então ele tirou os fones. Ouvi o que ele estava ouvindo. Innocence, de Nero. Eu havia apresentado Nero para ele. Você está ouvindo música alto demais. Falei antes que ele pudesse dizer alguma coisa. Ele hesitou e deu um sorrisinho. Eu sei. Nós voltamos caminhando para o bairro e conversamos sobre coisas simples. A viagem de trem, o Natal, o clima. Eu não me importei. Sabia que não tínhamos como voltar imediatamente para como as coisas eram antes. Só estava feliz por ele estar ali. Chegamos em casa e minha mãe o recebeu oferecendo uma xícara de chá, mas Aled recusou. Vou conversar com a minha mãe, disse ele. Explicar para ela que vou passar o Natal aqui. Hesitei. Pensei que ela já soubesse. Não, acho que é algo que preciso explicar pessoalmente. Ele deixou a mochila no chão do corredor e encostou a mala na parede. Devo demorar uns 10 minutos por aí, disse ele. Não acreditei. Meia hora depois, eu estava começando a entrar em pânico. Minha mãe também. Acha que eu devo ir até lá? Perguntou ela. Estávamos de pé à janela da sala, observando a casa de Aled, esperando um sinal de movimento. Talvez ajude se eu conversar com ela. A maioria dos adultos prefere ouvir outros adultos. Foi então que ouvi Aled gritar. Não foi bem um grito, foi uma espécie de gemido comprido. Nunca tinha escutado alguém fazer aquele som na vida real. Corri até a porta e a abri, no mesmo instante em que Aled abriu a porta da casa dele e saiu. Corri até ele, que estava mancando. Por um minuto, pensei que ele estivesse machucado, mas não vi nada de errado com ele fisicamente, exceto o rosto retorcido numa careta porque ele chorava descontroladamente. Eu o abracei quando ele caiu no meio-fio, fazendo os ruídos mais dolorosos que eu já tinha escutado, como se tivesse levado um tiro, como se estivesse morrendo. Em seguida ele começou a gritar: Não, 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 não! As lágrimas rolavam sem controle pelos olhos dele, e comecei a perguntar desesperadamente o que estava acontecendo, o que ela tinha feito, mas ele não parava de balançar a cabeça, engasgado como se não conseguisse formar palavras nem se quisesse. Então ouvi: Ela o matou! Ela o matou! Parecia que eu ia vomitar. Quem? O que aconteceu? Me conta! Meu cachorro! O Brian! Então ele começou a soluçar de novo, alto como se nunca tivesse chorado na vida. Fiquei paralisada. Ela matou seu cachorro? Ela disse, ela não podia cuidar dele porque eu estava fora e ele estava ficando velho e então ela simplesmente foi lá e levou ele para ser sacrificado. Não. Ele soltou mais um gemido e pressionou o rosto contra minha blusa. Eu não queria acreditar que alguém fosse capaz de fazer algo assim, mas estávamos sentados sobre a luz dos postes. Aled estava tremendo e era verdade. Estava mesmo acontecendo. Ela estava pegando tudo o que Aled tinha e destruindo. Ela o estava destruindo lentamente, até que ele morresse. Mãos enferrujadas do norte. Vou chamar a polícia para denunciá-la, disse minha mãe pela 4ª vez. Estávamos sentados na sala havia mais de meia hora. Pelo menos deixem que eu vá lá gritar com ela. Não vai adiantar, disse Aled. Ele falava como se quisesse morrer. O que podemos fazer? Perguntei. Tem que ter alguma coisa. Não. Ele se levantou do sofá. Vou voltar para a faculdade. O quê? Eu me levantei também e o segui porta fora. Espera, você não pode passar o Natal lá, sozinho. Não quero ficar perto dela. Todos ficamos em silêncio por um instante. Olha, continuou ele, quando a Caris e eu tínhamos 10 anos, nossa mãe queimou um monte de roupas que a Caris tinha comprado em um brechó. Caris estava muito, muito feliz com uma calça que ela tinha comprado para usar quando saísse com as amigas dela. Tinha estampas de galáxias, mas nossa mãe disse que ela era horrorosa e simplesmente a pegou e queimou no jardim enquanto Caris gritava e chorava. Caris tentou tirá-la do fogo, mas queimou as mãos, e minha mãe nem a reconfortou. Os olhos dele estavam inexpressivos, como se não sentisse nada dentro deles. Eu tive que ir.
Tive que segurar as mãos dela sobre a água gelada. Meu Deus! Falei. Aled olhou para o chão e passou a falar mais baixo. Ela podia ter jogado a calça fora, mas decidiu queimá-la. Minha mãe e eu passamos mais 15 minutos tentando fazer com que ele mudasse de ideia e ficasse, mas ele não quis. Ele estava indo embora, de novo. Eram quase 21 horas quando Aled e eu voltamos para a estação. Apesar de eu tê-lo encontrado apenas 2 horas antes, parecia que já fazia dias. Nós nos sentamos em um banco. A zona rural se estendia à nossa frente, com um céu escuro de inverno. Aled levantou as pernas de modo a flexionar os joelhos e acomodar os pés em cima do banco. Começou a mexer as mãos. Está bem frio no norte, disse ele, e então estendeu as mãos à minha frente. A pele dos seus dedos estava toda seca. Olha! Mãos enferrujadas do norte, falei. O quê? É o que minha mãe diz. Acariciei a pele seca dos dedos dele com um dedo. Quando a pele da mão fica toda seca, mãos enferrujadas do norte. Aled sorriu. Acho que preciso comprar luvas. Eu as usaria o tempo todo. Como rádio? Em University, rádio nunca tira as luvas. Ninguém sabe por quê. É. Ele encolheu as mãos e passou os braços ao redor dos joelhos. Às vezes eu acho que sou rádio. Quer minhas luvas? Perguntei de repente e tirei as que usava. Eram de tricô azul marinho, com uma estampa em ponto cruz. Eu as ofereci a ele. Tenho um monte de luvas. Ele olhou para mim. Não posso roubar as suas. Elas já estão bem velhas. Era verdade. Francis, se eu pegar essas luvas, vou me sentir muito mal por usá-las. Ele não ia mesmo pegá-las. Dei de ombro. Tá, falei e voltei a colocá-las. Ficamos em silêncio por um minuto. Me desculpe por não ter respondido a nenhuma de suas mensagens, disse ele. Tudo bem, era direito seu estar bravo comigo. Mais uma pausa. Eu queria saber tudo o que ele tinha feito na faculdade. Queria pedir para ele me contar tudo o que eu não sabia sobre University. Queria contar como a escola estava chata e como andava dormindo pouco, a ponto de ter dor de cabeça todo dia. Como você está? Perguntou ele. Olhei para ele. Tô bem. Ele sabia que não era verdade. Ele também não estava bem, mas eu não sabia o que mais dizer. Como está a escola? Perguntou ele. Mal posso esperar para sair de lá, falei, mas também estou tentando curtir. Você não é daquelas pessoas determinadas a perder a virgindade antes de entrar na faculdade, né? Eu franzi a testa. Tem alguém que é assim mesmo? Ele deu de ombros. Não que eu conheça. Eu ri. Então você está dando conta das suas coisas? Perguntou ele. Eu não podia mentir para ele. Na verdade, não muito. Tenho passado muitas noites em claro, acho. Ele sorriu e desviou o olhar. Às vezes acho que somos a mesma pessoa e que, por acidente, fomos divididos em dois antes de nascer. Por quê? Porque você é literalmente eu, mas sem todo o lixo. Eu ri. Embaixo do lixo tem mais lixo. Somos lixo até a alma. Ah, disse ele, o título do meu disco de estreia no rap. Nós dois rimos daquilo. Nossa risada ecoou pela estação. De repente ouvimos uma voz. O próximo trem a chegar na plataforma 1 será o 2107, com destino a Londres, St. Pancras. Ah, disse Aled. Ele não fez movimento nenhum para se levantar. Eu me inclinei para a frente e o abracei. Abracei mesmo, com os braços ao redor do pescoço dele, o queixo apoiado em seu ombro. Ele retribuiu o abraço. Acho que estávamos bem. Tem alguém lá com quem você possa passar o Natal? Perguntei. Ele fez uma pausa. É, acho que há alguns alunos de outros países lá. O trem chegou, ele ficou de pé, pegou a mala, abriu a porta e entrou. Virou-se e acenou. Bom voyage, falei. Ele sorriu desanimado e disse, Francis, você é muito... Mas não conseguiu terminar a frase e eu não tinha ideia do que ele estava tentando dizer. Ele colocou os fones nos ouvidos, a porta se fechou, ele se afastou e eu não consegui mais vê-lo. Quando o trem começou a se movimentar de novo, pensei em sair do banco e correr junto, acenando para ele pela janela, como fazem as pessoas nos filmes. Então, pensei que isso pareceria bem idiota e seria inútil. Por isso, só fiquei ali no banco e esperei o trem sumir. Finalmente, restamos apenas eu e o interior de novo, os campos e a cor cinza. Minha amiga. Eu havia beijado Carrie Last um dia antes dela fugir e ela tinha detestado, me detestado. Aí foi embora e foi minha culpa. Aconteceu no dia dos meus resultados das provas.
no começo do meu primeiro ano, do segundo ano dela. Ela foi à minha casa naquela noite para comemorar, ou, no caso dela, se compadecer, porque tinha sido reprovada em tudo. Ela havia sido reprovada em todos os exames feitos. Eu me sentei em um sofá com pacotes fechados de salgadinhos e garrafas de refrigerante, comida e bebida para comemorar que não foram consumidas, e fiquei observando enquanto ela falava sem parar no outro sofá. Sabe de uma coisa? Não me importo mais. Literalmente não me importo. E daí? O que vai acontecer? Só vou ter que repetir de ano. Ninguém pode fazer nada a respeito. Se eu for reprovada de novo, e daí? Vou arranjar um emprego, um lugar que não se importe com notas. Posso ser burra, mas tem muita coisa que eu posso fazer. Minha mãe é tão escrota que sei lá, o que ela espera? Tipo, não sou meu irmão, não sou a filha de ouro, porra. O que ela esperava? Ela continuou falando por um tempo. Quando começou a chorar, fui até o sofá em que ela estava sentada e a abracei. Não sou útil, sei fazer várias coisas. As notas são apenas letras. E daí se eu não consigo me lembrar de trigonometria, fatos sobre Hitler, fotossíntese e tal? Ela olhou para mim com um rímel formando manchas escuras sobre seus olhos. Não sou inútil, sou... Não, falei só com um sussurro. Então eu me inclinei e a beijei. Para ser sincera, não quero falar sobre isso. Faço uma careta só de pensar. Ela se levantou quase imediatamente. Houve um instante de silêncio insuportável, como se nenhuma de nós acreditasse que aquilo tinha acontecido. Então ela começou a gritar comigo. Pensei que você fosse minha amiga, disse ela várias vezes. Ninguém se importa comigo. Você estava fingindo o tempo todo. Essa última frase provavelmente foi a que mais doeu. Eu não tinha fingido. Ela era minha amiga. Eu gostava dela e não estava fingindo nada daquilo. Ela fugiu de casa no dia seguinte. Em um dia, ela me bloqueou no Facebook e apagou sua conta no Twitter. Em uma semana, ela mudou o número do telefone. Em um mês, pensei que eu já teria superado, mas na verdade, nunca superei. Pode até ser que eu não seja mais afim dela, mas isso não quer dizer que nunca aconteceu, e sempre será minha culpa o fato de Carrie Last ter fugido. Querido ouvinte, considere fazer uma doação de qualquer valor, pois cada livro que eu trago aqui para o canal leva tempo, dedicação e esforço. Seu pagamento é uma forma de reconhecer isso e me ajudar a continuar com esse trabalho. A chave Pix é somdoslivros@gmail.com ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Obrigada pelo apoio. Crânio. Você quer que eu saia daqui? Perguntou minha mãe. Posso sair se você se sentir melhor. Nada vai fazer com que eu me sinta melhor, respondi. Era janeiro. Era o dia. Estávamos em lados opostos do balcão da cozinha e eu segurava um envelope nas mãos. Dentro dele havia uma carta que me informaria se eu tinha entrado na Universidade de Cambridge. Tá, vou para o outro cômodo, falei mudando de ideia. Entrei na sala de estar com a carta e me sentei no sofá. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam e eu suava por toda a parte. Estava tentando não pensar no fato de que, se eu não tivesse passado, havia desperdiçado um bom percentual da minha vida. Quase tudo o que eu tinha feito na escola fora feito pensando em Oxbridge. Eu escolhera as matérias principais pensando em Oxbridge. Eu havia me tornado representante de turma por Oxbridge. Eu tinha tirado notas incríveis por Oxbridge. Abri o envelope e li o primeiro parágrafo. Uma frase depois, comecei a chorar. 2 frases depois, dei um berro rouco. Não li mais nada depois. Não precisava. Eu não tinha passado. Minha mãe entrou e me abraçou enquanto eu chorava. Eu queria me bater até meu crânio rachar. Tudo bem, calma, você vai ficar bem. Minha mãe não parava de falar, me balançando levemente como se eu fosse um bebê de novo. Mas não ia ficar tudo bem. Eu não ia ficar bem. Quando eu disse isso a ela, em meio aos soluços, ela disse: Tá, pode ficar chateada por isso, pode chorar por isso hoje. Foi o que fiz. Eles não sabem o que estão fazendo, murmurou ela depois de um tempo acariciando meus cabelos. Você é a pessoa mais inteligente da escola. É a melhor pessoa do mundo. Que vocês todos se fodam. Dizer que fiquei extremamente chateada é muito pouco. Eu sabia que minhas entrevistas tinham sido péssimas, mas uma parte de mim ainda esperava que eu fosse entrar. Primeiro, vieram o choque e a decepção, e depois, quando minha mãe e eu pedimos pizza e assistimos a De Volta para o Futuro, eu estava brava comigo mesma por ter esperado entrar.
Quando eu estava acordada na cama às 3 horas, me odiei por ser uma idiota privilegiada. Quem chorava por não ter entrado em uma universidade entre as 5 para as quais tinha se candidatado? Algumas pessoas choravam de felicidade por terem entrado em uma universidade. Os vários status com "Ai meu Deus, eu consegui uma vaga em Cambridge, Oxford" no Facebook que tinham aparecido ao longo do dia não estavam ajudando, principalmente por serem de pessoas que sempre se saíram pior do que eu nas provas. Pelo menos, quando vi que Daniel Jun tinha postado também, eu senti uma leve alegria por ele ter entrado. Ele merecia. Daniel Jun, 4 horas. Aceito na Universidade de Cambridge para estudar ciências naturais. Não podia estar mais feliz. 106 pessoas curtiram isso. Ele tinha se matado de estudar. Não tinha ninguém torcendo por ele. Daniel merecia muito aquela conquista. E eu gostava dele, acho. Gostava mesmo, agora. Será que eu tinha direito a um momento de egoísmo? Eu fizera literalmente tudo. Tinha lido uma quantidade obscena de livros. Vinha me preparando para aquilo havia 1 ano. Era a aluna mais inteligente da sala. Assim fora desde que soube o que era ser inteligente. E era em Cambridge que as pessoas inteligentes estudavam. Mesmo assim, eu não tinha entrado. Tudo aquilo tinha sido para nada. Tenho certeza de que você acha que eu estava reclamando por nada. Você provavelmente acha que eu sou uma adolescente mimada. Provavelmente era coisa da minha cabeça. Não quer dizer que não era de verdade. Então, que vocês todos se fodam. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da 4ª parte